De volta com o Manhã no Ar, agora são 7h04 e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E a nossa conversa sobre investimentos que devem beneficiar mais de 22 mil pessoas no interior do estado. Verba da ordem de quase 16 milhões de reais que vai ajudar 32 municípios do interior do Amazonas a recuperar o sistema de saúde. Com o recurso, as prefeituras devem adquirir ambulâncias, ambulâncias e outros equipamentos hospitalares. Esse investimento foi destinado ao município através de emendas ao orçamento da União propostas pelo senador Eduardo Braga, que é o nosso convidado de hoje. Vai falar, além disso, sobre vários outros assuntos. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia a todos. E para mim é uma satisfação poder estar aqui prestando conta do nosso trabalho no Senado e fazendo também um balanço da situação do país e do Estado. Se a realidade aqui na capital já é difícil em relação ao Sistema Único de Saúde, no interior essa situação se agrava ainda mais, né? Principalmente pela dificuldade de acesso às unidades de saúde. Parte dessa verba destinada para o Estado através de emendas, ela vai ser utilizada para unidades de saúde fluviais, né? Para atender justamente essas pessoas. Na realidade, nós conseguimos colocar em 21 municípios 21 UBSs fluviais, que são, na realidade, barcos que são um posto de saúde ambulante que vão às comunidades com médicos, remédios, etc. E conseguimos fazê-los entregando esses barcos totalmente equipados e com recursos também para que a prefeitura daqueles municípios, são 21 municípios ao todo, possam colocar remédio, material químico cirúrgico, enfim, para poder dotar essas prefeituras de condições na área de saúde. Aqueles 16 milhões que você falou são um outro recurso que nós conseguimos também para vários municípios. Esta é a segunda etapa. Ano passado nós liberamos 15 milhões de reais. Este ano está sendo já pago, semana que vem, 18 milhões de reais, que são destinados, como você mesmo disse, a diversos tipos de investimentos, desde equipamentos e manutenção nas UBSs que são fixas na cidade, bem como compras de ambulância e ambulância para poder atender o povo do interior do estado. Mas realmente a saúde é um desafio no interior e na capital e tem sido um desafio não só de gestão, mas também da boa aplicação do recurso público. A UBS Fluvial já tem previsão de qual município, a primeira cidade do interior que vai ser beneficiada? Bem, algumas cidades já estão recebendo esses benefícios. O Curituba, inclusive, já está com a UBS praticamente pronta, recebendo agora o recurso, paga, recebe a UBS e inaugura. Outros municípios também, como São Sebastião do Atumã, Urucará, enfim, vários municípios do interior, são 21 municípios, estão recebendo. Eirunepé vai receber uma ambulância fluvial. Portanto, essas ambulâncias todas estarão entregues até o final do ano. Outra boa notícia em relação à questão não já de saúde, mas também de qualidade de vida, que é a energia elétrica, né? A medida provisória 814 vai ajudar bastante no relacionamento e o fornecimento de energia para o interior do estado, né? Existem alguns municípios que vão poder ser interligados com o linhão de Tucuruí e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Bem, você tocou num ponto e eu quero te agradecer porque vai me permitir esclarecer vários itens. Primeiro, a medida 814 não trata de privatização. Ela trata de reestruturar econômica e financeiramente o setor elétrico e a Amazonas Energia. A Amazonas Energia é a empresa mais endividada do setor elétrico do Brasil por problemas regulatórios que glosaram durante anos a conta CCC, que é a conta que subsidia o óleo diesel e o combustível. Aqui no Amazonas, em que pese para o consumidor seja caro a energia elétrica, para gerar energia elétrica é mais caro ainda. Só para o telespectador ter noção, cada quilowatt gerado no interior do estado custa R$1.000 e ele é vendido por R$213. Portanto, há um subsídio de R$773 para cada cidadão amazonense. Com essa MP,
nós estamos fazendo algumas coisas importantes. Primeiro, garantindo que o Luz para Todos não acabe até 2022 por lei. Vai ser prorrogado, então? Prorrogado e, independentemente de quem seja o futuro presidente da República, nós manteremos o Luz para Todos e tem muitas comunidades que estão nos assistindo agora pela TV A Crítica que, sem dúvida nenhuma, precisam do Luz para Todos. Quem está aqui na capital, às vezes, não tem noção do que significa isso para quem está lá no interior, né? A dificuldade que você tem até para o atendimento de saúde, para uma qualidade de vida, acesso à informação, por não ter energia elétrica de fato. A energia elétrica é que faz a diferença entre o século XVIII e o século XIX. Tem muitas comunidades que não chegaram no século XXI. Mas tem uma outra boa notícia também dentro dessa MP para o povo humilde do Amazonas. Quem tem tarifa social, a partir da aprovação da MP, que se Deus quiser acontecerá até o final do mês, a tarifa social até 80 quilowatts representará zero de custo de energia. Ou seja, de 0 a 80 quilowatts, o cidadão não pagará a energia elétrica. Ele só pagará a energia elétrica a partir do 81º quilowatt que ele consumir. Portanto, isso vai facilitar a forma de calcular e você que é consumidor da tarifa social, se você controlar o seu consumo até 80 kWh, você não pagará a conta de luz no final do mês, será zero a sua conta de luz. E, por fim, dizer que neste instante nós estamos construindo 86 novas usinas, portanto, gerando emprego, renda, no interior do estado do Amazonas. São produtores independentes de energia elétrica que estão construindo novas usinas, levando novos grupos geradores que vão dar uma capacidade de geração de energia elétrica para os próximos 20 anos no interior do estado do Amazonas. Isso era um sonho que nós acalentávamos há muitos anos, porque durante todo esse período o interior vem sofrendo remendos nessa área de geração de energia elétrica. Tem município que a usina é dentro da cidade. Portanto, você imagina em Itacoatiara você ter 40 grupos geradores de 1.000 quilowatts gerando energia dentro da cidade, fazendo barulho, etc. e tal. Por mais que a gente tenha modernizado, esse é um problema. Agora nós vamos interligar Itacoatiara com a linha de Tucuruí e esses geradores serão um backup de energia para Itacoatiara. Em outros municípios, nós vamos tirar a energia do centro da cidade e vamos levar para um local mais distante, ou seja, dando conforto para a população, criando uma energia mais moderna, mais eficiente, mais limpa e dando capacidade de energia para os próximos 20 anos para o interior do estado do Amazonas. E Coari, que eu sei que assiste a TV A Crítica, está ganhando neste momento a primeira usina a gás elétrica do município de Coari. Ou seja, há mais de 20 anos que o povo de Coari vê o gás passando ali por Coari e não tem um benefício direto do gás de Coari. Agora, o gás de Coari será responsável pela geração de energia no município de Coari. Isso representa também a possibilidade de indústrias irem para Coari, irem para Itacoatiara, irem para o interior do estado para gerar emprego. Emprego, tanto na capital quanto no interior do estado, está neste momento sendo um desafio tão grande quanto a questão da segurança, quanto a questão da saúde, quanto a questão da educação. Falando em emprego, muitas das pessoas que trabalharam na construção da usina aqui no Amazonas, lá na termoelétrica de Baubina, muitas dessas pessoas trabalharam, mas não tinham ali a garantia de que aquela área poderia ser delas, de que poderiam, de fato, efetivamente morar ali, né? Moraram num período de construção e hoje ficam naquela incerteza de quem pertence ou não. E essas pessoas vão poder, de acordo com essa medida, ter o título de fato e definitivo dessas residências? De novo, uma bela pergunta. Obrigado. Isso não apenas para Baubina, isso para Tucuruí, para Itaipu, enfim, para todas as hidrelétricas brasileiras que têm bens reversíveis, né? O que diz a lei?
é que, terminada a concessão da outorga, aquele bem volta para a União. O bem de Tucuruí, o bem de Baubina volta para a União. Ora, o que nós estabelecemos nessa medida provisória é que, a partir de agora, está a União autorizada não só para os funcionários que dão manutenção a essas usinas, porque além daqueles que construíram e acabaram ficando por lá, a maioria são funcionários que cuidam da usina, que dão manutenção à usina e que operam a usina de Baubina. Esses funcionários serão beneficiados e terá, obviamente, uma compensação entre o setor elétrico e a prefeitura dessas cidades para que as prefeituras possam ter recursos para dar manutenção nas escolas, nos hospitais, nas vias públicas e nas residências que serão, a partir de então, de propriedade dos moradores daquelas casas. Em relação ao benefício social, a tarifa social até consumo de 80 kW, é para todo o estado ou vão ter regiões específicas que vão ser aplicadas? É para todo o Brasil, né? Não só para o Amazonas, mas para todo o Brasil, desde que cadastrado no cadastro único do Programa Social do Governo Federal. E você terá que estar inscrito no sistema de identificação digital hoje do Governo Federal para que uma família não seja duplamente beneficiada e que não haja, portanto, nenhum tipo de desvio desse benefício. É um benefício importante, eu repito, porque a partir da aprovação desta medida provisória, quem consumir até 80 kWh de energia pagará a tarifa zero. A tarifa social será a tarifa zero de energia para quem consumir até 80 kW de energia hora. A medida provisória 814 de 2017 passou pela comissão mista, né, que é presidida pelo senhor. E agora qual é o próximo passo para que tudo isso que a gente falou se torne uma realidade? Precisamos aprovar na Câmara, e aqui eu quero fazer um apelo aos deputados federais do Amazonas. O deputado Silas, por exemplo, esteve muito presente nesta comissão. Essa emenda que trata da questão dos bens reversíveis das hidrelétricas foi uma emenda em que ele foi autor e o relator, o deputado Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, fez um ajuste com a nossa participação para que ela pudesse ficar aprimorada. Mas é importante que todos os nossos deputados federais possam ajudar a que essa medida provisória seja votada esta semana na Câmara dos Deputados, para que na semana que vem nós possamos, aí sim, a bancada do Senado, eu, o Omar, a Vanessa, podermos votar essa medida provisória no Senado da República. E aí ela se transformará em lei de conversão e vai à sanção do senhor presidente da República. Agora, senador, vou aproveitar a sua visita aqui para a gente falar sobre a Zona Franca de Manaus, né? Foi prorrogado a isenção por mais alguns anos, mas a gente precisa ainda garantir que esses benefícios fiscais concedidos pela nossa região sejam uma exclusividade nossa para que não haja uma competitividade desleal, mesmo com a prorrogação dos incentivos à nossa região. Para isso, vai acontecer uma visita ao Paraguai agora, né, para discutir e verificar quais são as medidas, a política fiscal que está sendo aplicada lá, para tentar trazer algo de positivo para a gente também, né? Você está me dando a oportunidade de dizer o seguinte: a Zona Franca, ela tem que ter vantagens comparativas. Eu não diria exclusividade, porque num país que é um pacto federativo, é muito difícil um Estado ter um benefício exclusivo para si. Mas as vantagens comparativas podem ser, sim, diferenciadas em função das distâncias, das dificuldades, das especificidades da região, o que é o caso do Polo Industrial de Manaus. O que você está colocando é muito importante porque você trata da Zona Franca de Maquila, que está no Paraguai. Esta Zona Franca, nós não temos nada contra o povo do Paraguai, nós precisamos entender se ela está produzindo para o Brasil com as mesmas regras e com vantagens comparativas que nos permitam, aqui no Polo Industrial de Manaus, ter competitividade e ter vantagem comparativa em relação a essa Zona Franca de Maquila. Estamos indo ao Paraguai, acabou de ser eleito o novo presidente do Paraguai,
Nós estamos indo numa comissão de 5 senadores da República, presidida por mim, essa comissão, juntamente com o chanceler brasileiro e com representantes do MINDIC, para fazer uma visita formal do governo brasileiro à Zona Franca de Maquila, para que nós possamos ter certeza de que a Zona Franca de Manaus não está sendo prejudicada e de que a Zona Franca de Manaus está sendo respeitada por uma Zona Franca que está geograficamente localizada muito próximo do nosso centro consumidor. Portanto, nós não teríamos condições de concorrer com motocicleta, com televisores, com bens de informática, contra uma Zona Franca que está a pouco mais de 600 quilômetros de São Paulo, ou pouco mais de 500 quilômetros do Paraná. Ou seja, se você perceber de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós estamos falando de quase 60% do PIB brasileiro. Portanto, é uma Zona Franca incrustada quase que no coração de 60% do PIB brasileiro, 60%, portanto, do mercado de consumo do Brasil. E o nosso mercado de consumo, em alguns setores, são um dos 3 ou 4 maiores do mundo. E nós não podemos deixar de estar atento para proteger o trabalhador do polo industrial e garantir novos investimentos e novas indústrias que venham para o Amazonas, estar atento a ações como essa, como a Zona Franca de Maquila. Essa é uma relação de comércio internacional, né? Quando a gente leva em consideração que são as zonas francas do próprio país, né? Aí é uma discussão no Congresso Nacional, entre os parlamentares da bancada, de suas bancadas representadas por lá. Quando se trata de uma questão internacional, o que o parlamento pode fazer, o que o Congresso Nacional consegue modificar, sendo uma Zona Franca no Paraguai? Os acordos internacionais são aprovados pelo Senado da República. Portanto, o Senado, ele aprova o acordo do Mercosul, que é exatamente o acordo que permite que os produtos paraguaios entrem no Brasil com isenção fiscal. É exatamente este acordo que permite que os produtos produzidos na Argentina entrem no Brasil com isenção fiscal e vice-versa. Portanto, o Senado da República tem a capacidade e a competência constitucional de poder analisar se o acordo internacional, multilateral ou bilateral está equilibrado com as questões internas do Pacto Federativo Brasileiro. E é isso que nós vamos fazer. Traduzindo em miúdos, nós vamos ver se o trabalhador que trabalha na Moto Honda está correndo risco de perder o emprego para um trabalhador que vai fabricar uma motocicleta lá nessa Zona Franca de Maquila. O trabalhador que está empregado na Samsung está correndo o risco de perder o emprego para um trabalhador que vai trabalhar numa indústria equivalente ou até mesmo numa filial da Samsung lá na Zona Franca de Maquila. É isso que nós e o governo brasileiro queremos ter certeza de que a Zona Franca de Maquila não é uma concorrência ruinosa para destruir empregos e investimentos na Zona Franca de Manaus. Além dessa possibilidade de ameaça, a gente está enfrentando alguma outra internamente? Internamente, sempre temos as pressões de diversos estados para querer construir uma Zona Franca nos mesmos moldes da Zona Franca de Manaus, né? Recentemente, estão querendo aprovar e tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma Zona Franca que eles chamam de Zuma, né? Que seria uma Zona Franca completamente diferente no Maranhão, que até política cambial própria teria, o que não é permitido pela legislação brasileira. O controle cambial pertence à União e pertence ao Banco Central. É o Banco Central que administra a política cambial brasileira. Mas eles estão imaginando em fazer uma Zona Franca que é realmente uma Zona Franca, porque a nossa não é nem zona nem franca, né? Ela é cheia de regulamento. Para você aprovar um produto no nosso polo industrial, você precisa ter um PPB, que é um processo produtivo básico, aprovado
nacionalmente, num edital público nacional, fiscalizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo MINDIC, pelo Ministério do Planejamento, e aí sim a SUFRAMA pode analisar os projetos e aprovar os projetos. Portanto, a Zona Franca de Manaus, ela tem uma série de regulamentações para que o produto produzido aqui tenha o benefício fiscal. Nós não podemos permitir que estados façam políticas de benefícios que não obedeçam esse regramento de transparência e de controle como nós temos no polo industrial. Tem sido uma luta, mas é verdade que é uma luta bem mais tranquila. Por quê? Porque agora nós temos constitucionalmente a Zona Franca assegurada até 2073. Antigamente, além de todas essas brigas que nós temos que ter para manter competitividade, para manter investimento, atrair investimento estrangeiro e nacional para o polo industrial de Manaus, nós tínhamos que lutar por permanentes prorrogações a cada 10 anos da Zona Franca. Agora, nós temos um prazo mais longo. Mas se você me permitir um minutinho, eu queria dizer algo que eu acho muito importante. É óbvio que nós temos que lutar para que a Zona Franca de Maquila não seja uma concorrência ruinosa, nós temos que lutar para que novas Zonas Francas não sejam construídas sem a competitividade, sem o respeito, a transparência e a regulação do benefício fiscal, mas nós aqui no Amazonas precisamos lutar por uma outra coisa, é pelas novas fronteiras de emprego e renda para o polo industrial de Manaus. Nós precisamos poder transformar a biodiversidade da floresta amazônica em produto industrial que gere emprego aqui na capital e no interior do estado. Isso só poderá ser feito se nós tivermos uma Embrapa florestal, uma Embrapa que possa estudar os produtos da floresta e dar o desenvolvimento da ciência aplicada para que nós possamos aprovar e fazer aqui indústrias que beneficiem, por exemplo, o açaí, gerando emprego de forma a ser distribuído no interior e na capital. Que nós possamos desenvolver produtos a partir do manejo florestal, não madeireiro ou madeireiro, que possam produzir empregos na indústria. Caso contrário, nós vamos continuar vendo o que nós estamos vendo nesse momento no Amazonas. O crescimento da arrecadação de impostos do Estado e o aumento do desemprego. Esse desequilíbrio não pode perdurar, porque o povo da capital e do interior precisa de novas oportunidades e de um novo projeto de geração de emprego e renda para as futuras gerações. Muito obrigada pela sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu agradeço muito a vocês e parabéns pelo trabalho. E agora a gente encerra o Manhã no Ar ainda com um ritual que aconteceu nesse fim de semana aqui em Manaus, um dos rituais mais tradicionais, e foi a primeira vez que ele foi encenado aqui em Manaus em um flutuante no Tarumanço. A apresentação antecipa o Festival Folclórico de Parintins, que acontece já no mês que vem. Seja bem-vindo a um dos rituais mais populares e intrigantes do Boi-bumbá. Forasteiros e gente da terra juntos para ver a cobra grande surgir no rio. É muito bom, é uma experiência legal, porque é animador, criativo e tudo de bom. Eis que surge ela, no meio do rio, a cobra grande, com o pajé, a cunhaporanga, juntos trazendo alegria, paz e festa na tribo. O público, claro, registrou tudo pela câmera dos celulares e ainda compartilhou para quem quisesse se surpreender também. A gente tem que divulgar nossa cultura. E eu tenho bastante seguidores de fora. Por isso eles vêm pra Manaus. Depois a festa rolou solta, com bandas de boi-bumbá. O evento foi em Flutuante, na zona oeste de Manaus. O Rio Negro, apesar de ser quase invisível durante a noite, ainda surpreende, trazendo criaturas folclóricas. E o público aprovou. Eu nunca tinha ouvido numa festa em cima do rio. Eu amei, eu adorei. É uma cultura para mim que eu vou levar, né, comigo.
E o Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, bem cedinho, a partir das 6 horas, a gente está de volta e eu estou te esperando. Continua agora na internet, no aplicativo A Crítica Play. Tchau, tchau.